Antes das férias fiz um vídeo em que dei conselhos para as plantas não morrerem nas férias. Mas mesmo seguindo todos esses conselhos, durante a nossa ausência as plantas vão se ressentir. E quando voltamos de férias, há uma série de tarefas que devemos fazer para que elas recuperem. Primeiro que tudo, quais é que são os indícios de que as plantas estão a precisar de uma atenção adicional? São vários. Temos aqui, por exemplo, esta calateia que está aqui com as folhas a começarem a enrolar, que é sinal de sede e de falta de umidade, e assim as bordas das folhas também estão assim meias queimadas. Esta que sofreu aqui umas queimaduras solares e que também se ressentiu, e muitas vezes elas baixam assim as folhas todas e ficam moles, é sinal que estão com uma grande desidratação. E até por vezes as próprias suculentas estão assim moles de falta de água, porque elas quando passam longos períodos de sede vão buscar as reservas que têm nas folhas, que são normalmente rijas, e elas ficam moles porque vamos usar essa reserva. E o que é que devemos fazer para recuperar as nossas plantas assim que chegamos a casa? Devemos regar, como é óbvio, mas muitas vezes a rega tradicional por cima não chega, porque elas são de facto muito desidratadas. Então vamos ter que lhes fazer quase que um spa. Todas estas plantas de interior, o que nós usamos no interior de casa, são plantas tropicais. E isto não se aplica depois para os cactos e para as suculentas. Mas estas plantas nós podemos levá-las todas para dentro da nossa casa de banho, tudo para dentro da banheira, dar-lhe uma chuveirada intensa, molhar as folhas, molhar bem o substrato, molhar a planta toda, deixar que ela absorva, depois aproveitar para fertilizar um adubo líquido, pomos no regador, regamos as plantas que estão na banheira com isto tudo, depois tornamos a regar. Se o substrato estiver abatido, o que é normal com esta rega extra, fazemos uma reposição desse mesmo substrato, depois vamos aproveitar para limpar todas estas partes secas que temos aqui e queimadas e dar-lhe aqui uma limpeza adicional. Tudo quanto é seco, não está aqui a fazer nada, só está a fazer com que a planta gaste as suas reservas e as suas forças com coisas que já não interessam. E depois de tudo isto, deixá-las escorrer bem. Às vezes é preciso até regar com o chuveiro 1, 2, 3 vezes, deixá-las escorrer bem e só depois as voltar a pôr no seu lugar. Se for no jardim ou no terraço ou na varanda, com uma mangueira vamos lhes dar também não só regar os substratos, como aproveitar para lhes dar ali uma chuveirada em que lhes tire também o pó, e muitas vezes na nossa ausência também se desenvolveram pragas e doenças que nós não tivemos, como não estivemos tão atentos, não vimos. E só este banho acaba por, se calhar, fazer com que uma grande parte dessas pragas possa desaparecer. Se não, atenção aos primeiros indícios, manchinhas, bolinhas, piolhos, buraquinhos, atacar com este aqui é de triplação, portanto é inseticida e é fungicida, acaba por ser darmos um tratamento às nossas plantas para que elas recuperem. Portanto, regar abundantemente, fertilizar, repor substrato, limpar e tratar pragas e doenças. Se às vezes há uma planta que foi de facto, chegou a um estado de desidratação muito grande, que o substrato está todo a desfazer-se, atenção, se ela está completamente seca, ramos secos tipo palha, isso não há nada a fazer. Agora, se estiver bastante, por exemplo, como esta aqui que tem o substrato completamente desidratado, que ela está aqui já cheia de folhas secas e que as folhas estão a começar a enrolar, nós podemos fazer a chamada rega de emergência, que salva muitas plantas. Vamos começar por lhe dar aqui uma limpeza, como eu disse, tirar todas estas folhas mais secas, porque não vale a pena estarmos a regar partes que estão mortas. Portanto, vamos antes de colocar aqui de molho, vamos limpar-lhe todas as partes secas. Esta planta sofreu bastante na nossa ausência, mas há umas que ficam mesmo com as folhas todas para baixo, e mesmo essas às vezes nós conseguimos recuperar. Vamos aqui tirar, aproveitar para lhe fazer aqui uma limpeza. Também podemos aproveitar nesta altura agora também para mudar algumas de vaso, se for caso disso. E agora o que é que nós vamos fazer? Tenho um recipiente com água, eu neste caso fui buscar um aquário para conseguir ver, e vou colocar 2 gotas de detergente neutro ou de coco. Porquê? Porque
o detergente vai quebrar a tensão superficial da água e fazer com que a água seja mais facilmente absorvida pela planta, neste caso pelo substrato. Depois vou mergulhar aqui o nosso vaso. Isto convém estar mais ou menos à altura, mas sem passar muito para cima, porque senão depois o que é que acontece? O substrato pode começar a sair. E vamos deixar isto aqui, isto não é uma coisa imediata, ou seja, vamos deixar isto aqui 1, 2, 3 horas. Quando é que nós sabemos que isto está acabado, a chamada rega de emergência? Quando o substrato em cima começa a ficar todo molhado, porque a água subiu até cá acima. Ou, no caso das plantas estarem, por exemplo, com as folhas todas pendentes, quando as folhas começam a ficar outra vez eretas e mais rijas, já não estão tão molengonas. Aí percebemos que a planta recuperou. E grande parte das plantas nós conseguimos recuperá-las desta maneira. Se eu tiver muitas plantas neste estado desesperado, posso fazer isto na banheira, não é? Tal como fiz antes de ir de férias. Colocar água e pô-las todas ali de molho até à borda do vaso e esperar que elas hidratem completamente. E com esta hidratação, e depois aproveito, vou fertilizar, vou repor substrato, exatamente como fiz nas outras plantas, e a partir daqui vou ter que ter os cuidados normais com as minhas plantas. Se elas estiverem realmente muito secas e já todas quebradiças, aí se calhar já não as consigo salvar. Posso aproveitar algumas para podar, para ver se elas depois rebentam de outra maneira, mas se não, essas vão acabar por ter que ir mesmo para o lixo. Mas tudo o que esteja meio seco, meio mole, só meio queimado, nós muitas vezes conseguimos recuperar. E a rega de emergência é talvez das técnicas mais simples e que mais facilmente nós vamos salvar uma série de plantas. As calateias, os lírios da paz, os filodendros, todo esse tipo de plantas reage muito bem a este tipo de tratamento. Por isso, se chega a casa e vê as plantas todas com as orelhas para baixo, não desesperem. Comecem por levá-las para a banheira, dar-lhes a chuveirada, fazer uma rega de emergência, esperam 2 ou 3 horas e vão, na maior parte dos casos, ter uma surpresa muito agradável, que são as vossas plantas tornarem a recuperar. Por isso, estejam atentos, não olhem bem para as vossas plantas quando vierem de férias e vão conseguir recuperar grande parte delas.